Glória a Deus. Estamos falando sobre a igreja nesse mês, capítulo 11 do nosso livro, página 119, e hoje em especial nós encerraremos este assunto tão maravilhoso, que abençoou muito a minha vida, eu creio que abençoou a sua também, na página 122, que é a missão da igreja. Não existiria um motivo, ou melhor, nada existe um motivo de existir por existir. Tudo que existe, ou que você planeja, ou que você traz para a sua vida, precisa gerar algo, construir algo. E falar sobre a missão da igreja é algo que estremece a estrutura do nosso corpo. E a pergunta é: será que nós estamos cumprindo o papel pelo qual nós somos chamados? Será que a igreja tem cumprido realmente o papel pelo qual ela foi instituída por Jesus? Então hoje a nossa lição, o nosso tema sobre a igreja se encerra com este compromisso, com essa missão, que ela é minha e sua. Não é simplesmente uma missão de alguém que exerce um cargo, enfim. Não, a missão da igreja que nós vamos ver hoje à noite, é a missão minha e sua, começa com a nossa vida, começa com as nossas palavras, começa com as nossas atitudes. Então nós vamos falar sobre a missão da igreja, qual é o papel da igreja, aonde ela precisa estar centrada para que o nome do Senhor seja glorificado. A nossa declaração de fé diz que nós cremos, professamos e ensinamos que a igreja é a Assembleia Universal dos Santos, em todos os lugares, em todas as épocas, cujos nomes estão escritos no céu. Repito, porque eu creio que isso é de extrema importância para a nossa vida, diante de tantas dificuldades, de tantos problemas, de tantas investidas do inferno contra o povo de Deus em especial. Nós precisamos permanecer, irmãos, a cada dia da nossa vida quando acordamos. Obviamente que nós temos prioridades para que sustentemos a nossa casa, para que honremos os nossos compromissos, enfim, mas a nossa prioridade de vida precisa ser que o nosso nome permaneça escrito nos céus, escrito no livro da vida. Amém? Essa deve ser a nossa busca, o nosso desejo prioritário todos os dias. Então, quando se fala de a missão da igreja, o primeiro item que nós vamos destacar hoje à noite, o principal, podemos dizer assim, porque os outros são consequências desse princípio, que é a função primordial da igreja é glorificar a Deus. Dentre tantas palavras que nós poderíamos usar no vocabulário nosso para definir o que é glorificar a Deus, eu separei somente duas. Não que elas sejam as mais importantes, mas eu separei apenas dois itens, para que nós entendamos de uma forma simples o efeito e o que significa glorificar a Deus. Primeira, tornar Deus notável. Fazer com que Deus apareça na nossa vida. Fazer com que os outros vejam a glória de Deus na nossa vida, quando você se veste, quando você fala, quando você pensa, enfim, irmãos. Nós temos que fazer, glorificando a Deus, é fazer com que Deus seja notável nas nossas vidas. As pessoas precisam olhar para mim e para a sua vida, para o nosso comportamento e ver só uma pessoa: Deus. Quando falamos, enfim,
sobre todas as nossas atitudes diárias, precisamos glorificar o nome do Senhor. E falando sobre igreja, fazendo com que o nome dele, somente o nome dele apareça. Que as reuniões, os cultos, enfim, sejam para que o nome dele apareça, o nome dele seja engrandecido, o nome dele seja reconhecido, sabendo que tudo que nós somos e precisamos e temos, vem dele. Segundo, dar a Deus a importância excessiva. Não é uma importância mínima, não é uma importância só para quando as coisas estão boas, não, é dar a Deus uma importância excessiva, prioritária, sem negociação, sem barganha, em todo o tempo, estar glorificando o nome de Deus, fazendo com que a importância que Ele tenha na minha e na sua vida seja excessiva. Oh, aleluia, glória a Deus. Indo para a Bíblia, eu separei 2 versículos, que eu julgo como pilares, quando se fala em glorificar o nome de Deus. Primeiro está lá em Efésios 4:30, não entristeça o Espírito Santo. Amém, irmãos? Glorificar a Deus é não entristecer ao Espírito Santo, não ter atitudes, comportamentos, palavras e tantas outras situações que nós somos inseridos, não podemos entristecer o Espírito Santo. E a outra que é praticamente a mesma coisa, mas é um pouco mais perigoso, 1 Tessalonicenses 5:19, não extingais o Espírito Santo. Amém? O pastor Paulo está dizendo aqui que glorificar a Deus é mais do que não entristecer, é alegrar a Deus. Obviamente, quando você não entristece o Espírito Santo, a nossa atitude tem que alegrar. Como nós usamos um slogan há muito tempo aqui na igreja, colocar um sorriso no rosto de Deus. É fazer com que Deus esteja sorrindo com as nossas atitudes, com os nossos desejos, com os nossos planejamentos, todos os dias das nossas vidas. O apóstolo Paulo tem um versículo muito conhecido, que ele diz lá em 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Fazei tudo para que o nome dele apareça. Fazei tudo para que o nome dele seja honrado. Fazei tudo sabendo que se alguma coisa aconteceu, ele que fez. Se alguém foi curado, foi ele que fez. Se a palavra que surtiu efeito, foi ele que fez. Se houve conversão, foi ele que fez. Amém, irmãos? Fazer a Shekinah descer, a glória de Deus, como nós vimos na Santa Ceia. A glória de Deus encheu o templo, a ponto de eles não conseguirem ficarem de pé. Tamanha era a glória, o mover, chamar a presença de Deus com a nossa vida, a cada dia. Então, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo. Então a pergunta é, o que eu vou fazer? O que eu vou comentar? Enfim, vai glorificar a Deus? Vai alegrar a Deus? Eu vou fazer um culto hoje, no culto eu vou programar X, Y, Z, mas espera um pouquinho. Tudo que eu estou programando, a glória é de quem? Tem que ser dele. Tem que ser dele, só dele. Exclusivamente dele. Amém? Glória a Deus. Dentro desta glorificação a Deus, existem os meios pelo qual nós podemos glorificar o nome do Senhor. E nós vamos olhar para quatro situações que nos levam diariamente, ou que nos levarão a fazer com que o nome do Senhor seja glorificado. Primeiro, a igreja foi eleita para a adoração e louvor
da glória de Deus. Adorar é desejar a sua presença, é ansiar pela sua presença. Quando você diz que você adora alguém, que você ama alguém, você cuida, você quer sempre estar perto, você quer saber o que a pessoa está pensando, sentindo, e se você pode ajudar ou não. Só que às vezes nós amamos facilmente as pessoas que nós conseguimos ver. E a Bíblia fala que se você não ama, né, quem você vê, como que você vai amar a Deus a quem você não vê? Então adorar é desejar a presença dele sempre. Desejar com que a presença dele esteja presente verdadeiramente nas nossas vidas. E a igreja foi feita para adorar o seu nome, para chamar a sua presença, porque é a sua presença que faz com que as coisas aconteçam. É a presença dele, não é o que nós simplesmente realizamos. Se você fizer algo onde ele não está, se eu vier aqui que pregar sem o Espírito Santo, serão meras palavras. Quem faz a coisa acontecer no seu coração, na sua mente, e nos dá a consciência de mudança, de melhora a cada dia, é Ele. Então nós vemos para adorar o nome do Senhor, para chamar a sua presença, para desejar a sua presença, e a igreja foi eleita para a adoração e louvor da sua glória. Da glória de quem? De Deus. Somente a glória dele. É o nome dele que precisa aparecer sempre. Efésios 1, 12 e 13 diz: nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Então o primeiro meio para você glorificar o nome do Senhor é adorá-lo, é reverenciá-lo, é desejar a sua presença, é cuidar da sua presença, não no sentido de cuidar de Deus, mas do ambiente onde Ele vai estar. Deus não habita em qualquer ambiente. Eu quero chamar a presença dele, mas espera um pouquinho. Como que está a sua vida? Amém, irmãos? Adorar é cuidar do ambiente onde você está, do seu coração, da sua mente, para que ele seja presente, para que ele tenha prazer em habitar, para que ele realize o seu querer e o seu efetuar nas nossas vidas. Então o primeiro meio, a primeira estrada, o primeiro caminho para você chegar a glorificar o nome do Senhor é você adorar o nome dEle, venerar o nome dEle, desejar o nome dEle, incessantemente. O segundo que nós falamos tanto, evangelização. Proclamar o evangelho da salvação. Paulo fala que nós temos que ser o quê? Uma carta viva. Às vezes nós achamos que o evangelismo tem que ser, se for é melhor ainda, mas tem que partir de alguém da igreja que se levanta, que lidera, que forma um grupo, aí pronto, as coisas acontecem. Não, irmãos. A evangelização começa com a minha e com a sua vida. Tem pessoas que às vezes que estão do nosso lado diariamente e não sabem que você é cristão. Evangelize as pessoas. Evangelizar é falar do que Deus tem feito na sua vida. Não tem que fazer teologia para você evangelizar. Tem que ter o Espírito Santo. Tem que ter vida com Deus e contar aquilo que Deus tem feito. Como a irmã Heloísa, a irmã Áurea, às vezes conta o que Deus faz na vida delas, é isso. É falar do amor de Deus. Faça um balanço toda noite.
sobre os assuntos que nós temos comentado durante o dia, você vai ficar assustado. Como nós falamos pouco de Deus. Então, evangelização é você anunciar o reino de Deus. E não precisa de um momento. Não. É simples. O evangelho é simples. O poder do evangelho é simples. Ele transforma na sua simplicidade. Ele converte na sua simplicidade. Então nós precisamos glorificar o nome de Deus fazendo evangelismo. Ide e pregai o evangelho. Ele que faz a obra. É Ele que transforma as vidas. Então a missão da igreja, glorificar o nome do Senhor, adorar o seu nome e evangelização. O evangelho é proclamado a homens e mulheres sem fazer distinção de raça, língua, cultura ou classe social. Mateus 13:38 diz que o campo é o mundo. Não faça acepção para anunciar o evangelho. Nunca olhe para uma pessoa, para uma família ou para alguém e ache que não tem mais jeito. Tem jeito sim. Quem dá jeito é Ele, não somos nós. Nós só precisamos evangelizar as pessoas, falar do amor de Deus, falar da sua grandeza, falar do que Ele é capaz de fazer. A minha família, até a gente conhecer a Cristo, nós vivíamos, pratos na minha casa voavam, meus pais brigando. Mas um dia alguém só falou: olha, existe alguém que se importa com a vida de vocês, com a nossa vida, que pode mudar a história da sua casa. E hoje estamos aí, todos conhecendo a Cristo, servindo a Cristo, porque alguém simplesmente diz que tem alguém que transforma. Não podemos passar de largo diante de pessoas que estão sofrendo sem Cristo. Não somos nós que fazemos, não somos nós que convencemos as pessoas, é o Espírito Santo. A nossa parte é falar. Faça esse balanço hoje à noite, para você ver, ou amanhã à noite. Os assuntos que você tratou o dia de hoje, quantas vezes Deus esteve presente, quantas vezes você falou do amor dEle. Eu mesmo ando de ônibus todo dia, quantas pessoas sentam do meu lado todos os dias, pessoas diferentes. E às vezes nem bom dia, a gente já senta no ônibus, nem bom dia fala para a pessoa que está do lado. Hoje mesmo, voltando, aconteceu um episódio no ônibus e a moça do meu lado puxou assunto comigo e depois que eu desci, falei: puxa, perdi a oportunidade. Falei tantos assuntos com ela e não falei que Jesus amava. Não falamos de Deus. As nossas preocupações são outras. Que o Espírito Santo tenha misericórdia. Pelo menos de mim eu peço, porque acho que todos nós vamos olhar um pouco para o lado. Não é a igreja que faz, é muito bom ver os movimentos, isso é maravilhoso. Grandes homens que de Deus passaram por essa terra, que fizeram grandes cruzadas evangelísticas, isso é válido, irmãos. Mas e nós? Como que estão as nossas mãos? O que é que nós estamos apresentando a Deus? Amém? Então o evangelismo é parte da igreja sim, mas também é parte nossa. Muitas pessoas ao nosso lado estão morrendo espiritualmente. Nós não temos falado do amor de Deus. Mateus 28:19 diz: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Atos 1:8 diz: e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Outra vertente, quando se fala de evangelismo, são as missões. Homens e mulheres que Deus levanta
e precisa ser Deus realmente que levanta, porque eu nunca fui, mas a gente lê relatos e o campo missionário não é fácil. Você chegar em um lugar onde você não conhece ninguém, e você tem que passar, na verdade não somos nós que passamos, mas é Deus em nós, a confiança, seremos afrontados, ameaçados, mas a missão, os missionários estão aí. E eu creio que aqueles que estão, são verdadeiramente levantados por Deus, porque quem não é, não aguenta. Não aguenta, irmãos. Então a nossa parte, já que nós não vamos, é orar. Sustenta, abençoa, dá sabedoria, para que esses homens e mulheres de Deus, espalhados por este mundo, continuem fazendo essa obra tão maravilhosa. Agora, glorificar é bom, é necessário, é a missão da igreja, adorar, evangelizar, tudo isso é muito bom. Mas nada disso surte efeito se nós não usarmos mais um meio necessário para que a igreja glorifique a Deus, e é a edificação. Nós não podemos usar palavras e situações de que eu penso, eu acho. Não. Nós precisamos, igreja como denominação, e igreja como eu e você, estar edificado na palavra. Você só vai combater heresias, falsas doutrinas, falsos ensinamentos distorcidos, se você conhecer a palavra. Eu vou dizer algo aqui e vou dizer porque eu conheço o pastor Paulo, eu sei que a honra é de Deus, eu fico com inveja. Todas as vezes que eu venho para o culto, pode ser terça, pode ser quinta, escola dominical, esse homem está sentado aqui com a Bíblia aberta. Não está conversando, com a Bíblia aberta, com a sua canetinha ali, anotando. E nós? Aonde que nós estamos edificados, irmãos? É na palavra de Deus. Não são em filmes, não são em livros. Outros livros são bons, mas se você só tem tempo de ler um livro, leia somente este. Porque os outros livros, os autores estão longe. Esse aqui, quando você abre, o autor está dentro de você, para revelar a Escritura Sagrada, para que você glorifique o nome de Deus. Igreja que vence, falamos já sobre isso aqui, a igreja que as portas do inferno não prevalecem, é a igreja como denominação, e a igreja como eu e você, que temos a palavra de Deus cravada no nosso coração. Então, edificação aonde? Na palavra. Por isso que os cultos existem, irmãos. Os cultos não são simplesmente porque é um ritual de uma denominação ou outra. As portas dessa igreja se abrem para que a palavra seja pregada e você aprenda, e você se edifique nessa palavra, para que quando descerem as chuvas, transbordarem os rios e soprarem os ventos, você não caia, porque estamos na rocha. E quem está em Cristo, quem está edificado nessa palavra, ninguém derruba a igreja como denominação, e ninguém derruba a minha e a sua vida, porque estamos na palavra de Deus. Então, edificação aonde? Na palavra de Deus. Vamos ganhar tempo, não é perder tempo, ganhar tempo com a leitura. Eu não tenho tempo de ler 1 hora, lê 5 minutos, 5 minutos você tem. Um versículo muda o rumo do nosso dia. Esse dia eu eu fiz uma reunião com o pessoal lá onde eu trabalho, coisa de 10 minutos, e eu li para eles o Salmo 34. Aí Deus me colocou no coração, eu imprimi o Salmo e eu grifei em vermelho as palavras, onde Davi expressa a sua confiança, a sua dependência de Deus. Estava sendo fugido, perseguido, envergonhado, e ele estava dependendo de Deus. Nós precisamos edificar o nosso dia a dia na palavra. Na palavra. Então, edificação é realizada por meio do ensino da palavra. Escola bíblica dominical.
Essa igreja era para ser domingo de manhã igual é à noite. Quantos ensinos. Tudo bem que você tem internet, eu também às vezes assisto muitos cultos. Inclusive esse final de semana eu assisti todos os 4 do pastor Oeste sobre a salvação, que eu não pude estar em todos eles, quando ele que ministrou o mês passado, eu assisti todos. É bom isso, mas esteja aqui se você pode. Venha aprender daquilo que nos leva para o coração de Deus, daquilo que é eterno, daquilo que nos traz vida, daquilo que nos faz possuir ou se apossar das armas espirituais em Cristo, para que possamos vencer o nosso dia a dia. Então, glorificação a Deus, adorar a Deus, evangelização, edificação na palavra e, por último, trabalho social. A igreja também exerce o ministério de socorro e misericórdia, que inclui o cuidado dos pobres, dos necessitados, e não somente dos seus membros, mas também dos não membros. Trabalho social, socorrer as pessoas, na medida da possibilidade de igreja como denominação e de igreja como eu e você. O pastor esses dias disse aqui, não é possível que você passe um ano sem dar R$1 para alguém? Ajudar alguém? Comprar alguma coisa que para alguém que a pessoa está precisando e você ouviu? Coisa simples, não estou dizendo de coisas grandes não, irmãos. Às vezes você ouve a pessoa dizer, olha, meu ferro de passar roupa queimou, R$100. A pessoa não tem, você tem. É olhar um pouquinho para o lado. Trabalho social não é só a igreja que faz, somos nós que fazemos. Como corpo de Cristo, como pessoas inseridas no corpo de Cristo. Olhar um pouquinho ao nosso redor. Tem gente pior do que nós. Eu digo isso materialmente e com mais prioridade no espiritualmente. Nós conhecemos. Nós temos o tesouro, nós temos a solução, o socorro. E muitas pessoas não têm, e nós temos que fazer esse trabalho. Social como material, mas também social como espiritual. Entregar as coisas do reino de Deus para as pessoas. 1 João 3,17: quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Quem pergunta isso sou eu? É a Bíblia. Romanos 2, 10 e 11: glória, porém, honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. E para a gente encerrar, 2 exemplos que você conhece bastante, que é o papel, que é a missão da igreja e a nossa missão como pessoas inseridas no corpo de Cristo. A Bíblia fala muito sobre isso, nós conhecemos esses versículos, várias mensagens sobre esses versículos, e às vezes nós não somos esses versículos. Primeiro, Mateus 5,13: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisados pelos homens. Enquanto membros da igreja, somos o sal da terra, proporcionando sabor à vida e evitando a putrefação da sociedade ao combater o pecado e a corrupção. O sal, ele conserva. Nós somos o sal da terra, mas o sal não pode perder o seu sabor. Senão, além de não salgar, não conserva mais. E nós somos essas pessoas responsáveis por isso. E Mateus 5, 14 e 16: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém? Agora, para tudo isso, a gente encerra aqui. Ensinamos que para a consecução da sua missão, ou seja, para que a missão permaneça, avance, o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja
no dia de Pentecoste. Eu volto a dizer o que eu disse na primeira terça, quando falamos sobre igreja. Nós precisamos ser amigo, ser íntimo, ter comunhão com o Espírito Santo de Deus. Nada disso que eu falei vai acontecer se Ele não for o nosso instrutor, o nosso orientador, o nosso direcionador, o nosso consolador. Nós precisamos ter vida com o Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Então, glorificar a Deus, adorar o seu nome, evangelização, edificação na palavra e trabalho social, sendo o sal da terra e sendo a luz do mundo, fazendo com que a vida das pessoas tenha um sabor e que nós possamos iluminar tantas vidas que estão na escuridão, em pleno século 21, caminhando para o inferno. E a nossa missão é diminuir a população do inferno. Essa é a missão da igreja. Cultos são para diminuir a população do inferno, tanto para aqueles que chegam, tanto para nós que já estamos, para que a palavra continue tendo vida, porque é ela que nos impulsiona a cada manhã. Amém? Então está aí sobre a igreja. Eu quero finalizar com um dos textos que eu acho que eu sou mais apaixonado quando se fala de igreja, quando se fala de corpo de Cristo. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Vamos fechar esse tópico. Entraremos de férias agora da declaração de fé, tá bom? Então, dezembro, voltamos para os Salmos, terminar esse salmo aí. Janeiro também, voltamos na declaração de fé só em fevereiro de 2019, com a lição, deixa eu ver qual aqui, acho que é batismo nas águas. Sobre o batismo em águas, é o capítulo 12, que nós voltaremos a esse estudo em fevereiro de 2019, se assim Deus permitir. Vamos lá? Vamos ficar de pé para ler esse 1 Coríntios 12, do 12 ao 31. Assim como o corpo é uma unidade, mas tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Ora, o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, por que não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse o olho, onde estaria o ouvido? Se fosse todo o ouvido, onde estaria o olfato? Deus, quem, irmãos? Deus, porém, colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Pois há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que não parecem menos honrosos, e os que nos parecem menos honrosos do corpo, a esses honramos muito mais, e aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra, porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidados uns dos outros. Os membros, o que, irmãos? Igual cuidado uns dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente
membros deste corpo. Vou repetir. Ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns pôs Deus na igreja, primeiro apóstolo, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? São todos operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e agora eu vos mostrarei o caminho mais excelente. Somos membros de um corpo, mas individualmente todos nós temos a nossa responsabilidade. E qual é? De fazer com que o corpo permaneça saudável. Amém. Pastor Paulo está dizendo que individualmente nós não somos a igreja. Nós somos a igreja, o corpo de Cristo. Individualmente temos a nossa responsabilidade dentro deste corpo. Amém? Vamos orar enquanto Moisés se prepara para adorar a Deus. E enquanto ele adora o Senhor, você tem a oportunidade de entregar o seu dízimo e a sua oferta que você trouxe à casa do tesouro. Vamos aproveitar para orar por Celestina Marques Luiz, de 24 anos, de Beira, lá de Moçambique, e Marcos Guilherme Alves da Silva, de 26 anos, Taboão da Serra, São Paulo, que pelo nosso site decidiram-se por Jesus hoje à noite. Samuel também dos Santos Luz, de 20 anos, Alvorada do Sul, no Paraná. Glória a Deus por essas 3 vidas. Oremos. Pai, obrigado, Deus, porque o Senhor confiou a nós tantas coisas neste corpo, que nós possamos fazer a nossa parte, glorificando o Teu nome, fazendo com que a nossa vida seja uma vida que, aos olhos do Senhor, preocupada com as Tuas coisas, interessada pelas Tuas coisas, que se debruça sobre as Tuas coisas para saber o que a palavra vai nos ensinar, o que o Espírito Santo quer falar conosco nesse dia. Deus, desperta o nosso entendimento, a nossa consciência para as coisas que vêm do alto do Teu coração. Ajuda-nos a fazer a nossa parte, a pregar a Tua palavra, a fazer trabalhos sociais, meu Pai, a edificar a cada dia mais a nossa vida na Tua palavra, a glorificar o Teu nome, Senhor, a fazer com que o Senhor seja honrado quando falamos, quando pensamos e quando agimos. Ajuda-nos, Espírito Santo de Deus, que está sobre a terra, para nos ajudar cada dia, para que a igreja seja cada dia ornamentada, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, por esse privilégio que temos de ouvir a Tua voz, de ser conduzidos pela Tua palavra, Senhor. Cria em nós um coração puro, um espírito inabalável, Senhor, para que possamos olhar somente para o Teu nome a cada dia, e assim possamos vencer com o Espírito Santo, possamos fazer aquilo que o Senhor tem, que o Senhor espera de cada um de nós, pelo qual fomos chamados, Pai. Ajuda também a nossa igreja como denominação, para que ela esteja sempre centrada na Tua palavra, na Tua vontade, na voz do Espírito Santo, para que assim o céu se abra e os milagres aconteçam, e daremos ao Senhor a honra, a glória, sabendo que tudo acontece porque é a Tua vontade, é o Teu desejo, é a manifestação do Teu poder, e nós Te adoramos por isso. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Recebe o dízimo e a oferta do Seu povo hoje à noite, e a adoração que o Teu servo entoará ao Teu nome. Fica conosco. Abençoa também as vidas que se entregaram, que se decidiram por Jesus hoje à noite, Pai, pelo nosso site, que elas sejam grandemente visitadas pelo Senhor, orientadas pelo Espírito Santo, encaminhadas a um lugar onde a Tua palavra é verdadeiramente ministrada, para que cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém.